A vida, ela é feita de escolhas. Como seres morais e seres livres, nós fazemos escolhas a todo tempo. Desde as escolhas mais simples, corriqueiras e inconscientes, como por exemplo a roupa que nós viríamos para o culto hoje, até escolhas mais sérias que podem trazer e trazem consequências para o restante da nossa vida. Nós somos seres morais e livres que fazemos tais escolhas. Dentre essas escolhas, vivendo em uma democracia, nós estamos às portas de fazermos algumas escolhas que irão influenciar os próximos 4 anos ou tantos outros anos da nossa nação. Temos 5 cargos eletivos, se não me falha a memória, me ajudem nisso, onde nós iremos exercer a nossa cidadania nessa democracia. Desde 1988, quando as eleições, ou o voto direto foi restabelecido no Brasil, em 89 tivemos uma eleição direta. Essas foram as pessoas as quais nós elegemos. Vou pedir para o Felipe refrescar a memória dos mais maduros e talvez trazer para os mais jovens que não lembram. Mas desde 89, vamos lá, Felipe, 1, 2, 3. 89, Fernando Collor de Mello. Depois do seu impeachment, tivemos o presidente, pode passar, Itamar Franco. Depois disso, tivemos a eleição em 94, se não me falha a memória, do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Depois de 2 mandatos, tivemos a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por 2 mandatos. E depois tivemos a eleição da presidente Dilma Rousseff, que após o seu impeachment, foi sucedida pelo atual presidente Michel Temer. Talvez ao olharmos para estes homens que representaram a nossa nação nesses últimos 20 anos, muitos de vocês se lembram que acreditaram em promessas, em propostas, exerceram a sua cidadania e votaram. Algumas questões foram cumpridas, tantas outras não. Talvez alguns sentiram até um mal-estar ao se lembrar de um ou de outro, nem de longe supriram as expectativas e anseios do seu coração como um candidato, como um eleitor. Essa é a razão pela qual em nossas escolhas, tantas vezes na vida nós nos arrependemos. Nos arrependemos porque às vezes não temos o conhecimento tão abrangente da pessoa a quem escolhemos, e verdades que são tão palpáveis acerca do seu caráter, da sua índole, dos seus valores, não ficam tão claros e explícitos, e quando nós conhecemos, nos decepcionamos, ou também não temos conhecimento de eventos futuros, de escolhas que essas pessoas farão e que trarão decepções a nós em nossas expectativas. Erramos em nossas escolhas porque somos limitados, às vezes em conhecimento pessoal ou conhecimento circunstancial. Podem ficar tranquilos que a nossa mensagem hoje não é sobre política. Eu apenas peguei este momento em que vivemos para nós olharmos para um tipo de eleição ou para a mais suprema, sublime eleição da qual a Bíblia nos mostra. Diferente de nós, Deus não tem limitação de conhecimento pessoal. Ele conhece todos os indivíduos plenamente, não apenas os seus atos, mas as intenções do coração. E Deus também não tem limitação de conhecimento circunstancial. Ele sabe de todas as escolhas que todos os indivíduos farão por toda a sua existência. Ainda assim, ao olharmos para a palavra de Deus, percebemos que Deus fez e faz algumas escolhas estranhas e, na nossa perspectiva humana, improváveis. Como vocês já ouviram contado para as crianças, eu gostaria de olhar com vocês para a escolha de um destes indivíduos que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Nós estamos falando da estranha escolha de Deus na vida de um homem chamado Zaqueu. Lucas, capítulo 19, a partir do versículo de número 1.
diz a palavra de Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que Deus abençoe a sua palavra. Feche seus olhos, vamos orar uma vez mais e pedir ao Senhor para falar aos nossos corações aquilo que Ele deseja através das Escrituras. Senhor, em adoração, nós nos debruçamos no texto sagrado, reconhecendo que nenhuma autoridade temos de nós mesmos, mas que o Teu Espírito fala através das Escrituras. Aqui estamos nós, reunidos, Senhor, e queremos ouvir acerca dessa maravilhosa verdade, que é a Tua escolha suprema e soberana. Que essa verdade nos fale, nos alegre, nos exorte e nos encoraje a caminhar em Tua presença. Te pedimos com ações de graças, em nome e para a glória de Jesus. Amém. A eleição é um tema que cobre toda a Escritura desde a queda do homem. Desde o momento em que o homem se afasta por Deus, por uma escolha voluntária e está totalmente incapacitado de ir até Deus, nós encontramos Deus exaustivamente revelando o seu amor eletivo a indivíduos. Hoje pela manhã o licenciado Kilvin abordou um pouco desta verdade a partir de um texto de Tessalonicenses, mas aqui nós temos uma ilustração vívida e palpável desta verdade. Jesus estava no exercício pleno do seu ministério, e lembrem-se que nos dias de Jesus, onde Deus silencia por 400 anos antes, na plenitude dos tempos, Ele chega e encontra uma nação de Israel adormecida espiritualmente, onde não encontrávamos nenhuma espiritualidade e adoração genuína, mas encontrávamos muita religiosidade. Alguns partidos religiosos, principalmente 2 partidos conhecidos como fariseus e saduceus, eles eram tão legalistas, tão religiosos, que eles acreditavam que através das suas boas obras e esforços humanos, eles conseguiam adorar a Deus, agradar a Deus e ter acesso a Deus por seu próprio mérito. Jesus inicia o seu ministério desconstruindo isso, e no início do Sermão do Monte, Ele demonstra que o reino de Deus não tem lugar para pessoas que são altivas, soberbas e autossuficientes. Quando na primeira bem-aventurança, no capítulo 5 de Mateus, no verso 3, Ele diz: bem-aventurados, mais do que felizes, são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, é o reino de Deus. Esta verdade, ela traz uma ilustração prática de todos os encontros de Jesus com homens e mulheres nos 3 anos e meio nos quais Ele exerce o seu ministério. Jesus estava chegando a uma cidade chamada Jericó, conhecida na Bíblia, mas que nestes tempos, ou neste período, era uma cidade gloriosa,
Herodes havia edificado ali um palácio de inverno, um teatro, hipódromos, e muitas ruas eram cercadas de figueira. Era um lugar de extrema riqueza, e tinha nessa cidade ainda um unguento, um bálsamo de extremo valor, que fazia dela um centro financeiro cobiçado, o que também era uma fonte de lucro e renda extrema para o Império Romano. É neste cenário onde Jesus está chegando, em uma cidade de Israel proeminente e rica, que nós encontramos algumas verdades extraordinárias e gloriosas acerca das estranhas, eu uso este termo, das estranhas escolhas de Deus para a salvação. E a primeira verdade que nós encontramos é que Deus, Ele elege na eternidade os mais improváveis seres humanos. Deus escolhe antes da fundação do mundo as pessoas mais improváveis para a vida eterna. É o que o texto nos mostra e ilustra de modo prático a partir do versículo 2, quando ele atravessava Jericó, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e qual era a outra característica dele? Rico. Para que os irmãos entendam bem, a nação de Israel, sob o Império Romano, assim como as demais nações que estavam sob o poder e influência do Império, tinham obrigação de pagar uma carga tributária absurda e abusiva ao Império. Eu sei que isso não acontece no Brasil, as nossas taxas são todas muito justas, e todos nós estamos felizes com isso, amém? Misericórdia, não é, irmãos? Então nós podemos sentir bem o que o povo de Israel sentia à época. Eles se sentiam roubados, usurpados por um povo que não era povo deles. Nós somos roubados às vezes, ou abusivamente, eu não vou entrar nesse mérito, por pessoas da nossa própria nação, mas Israel era roubado por estrangeiros. O que acontece é que os publicanos eram os cobradores de impostos. Eles eram os responsáveis de bater a porta de todos os proprietários de terras, ou proprietários de animais, gado e rebanho, e colher ou recolher os impostos. Esses publicanos, num jogo de chantagem e tantas vezes de propina, abusavam, extorquiam o dinheiro das pessoas. E pior do que os publicanos, eram os chefes dos publicanos. Esses eram quem comandavam toda a jogatina política abusiva. Se existia uma classe de pessoas repudiada em Israel, essas pessoas eram os publicanos e principalmente os seus chefes. Muito mais porque, sendo eles judeus, eles deveriam defender o direito do povo, da nação. Mas eles estavam defendendo o direito do império para que, através disso, construísse o seu próprio império. E de repente, Jesus chega numa cidade rica e nós encontramos a narrativa se voltando para um homem que era chefe, podemos dizer assim, daqueles que roubavam, dos desonestos, dos que extorquiam o povo. É exatamente para este homem que a história vai se canalizando. É exatamente para este homem que a providência de Deus vai guiando e conduzindo os caminhos. E além disso, ele era um homem rico. Lembrem-se que Lucas, como evangelista, ele não trabalha o evangelho numa ordem cronológica. Lucas trabalha o evangelho numa ordem temática. Ele está tratando por temas. E no capítulo anterior, no capítulo 18, nós encontramos um momento onde Jesus admoesta sobre o perigo das riquezas, em consequência do encontro com um jovem judeu, muito religioso, legalista, que se achava digno da salvação. E este jovem muito rico chega a Cristo e pergunta o que ele deveria fazer para ser salvo. Jesus diz: guarda os mandamentos, e ele arrogantemente responde: olha, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Altivez,
autossuficiência, prepotência. Jesus, que sonda os corações e sabia que ele era um homem que, além de ter as riquezas o tinha. Jesus disse: então vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Aquele jovem sai entristecido e Jesus diz aos discípulos: olha, quão difícil é um rico herdar o reino. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, uma passagem muito pequena no contexto de Israel, do que um rico herdar o reino. Os discípulos então dizem: Senhor, desse jeito, quem pode ser salvo? Ninguém. Jesus diz: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Propositalmente, no capítulo seguinte, nós encontramos um homem improvável. Além de um político desonesto, um homem que tinha construído um império financeiro através da sua desonestidade. E é exatamente na vida deste homem que o amor eletivo de Deus se manifesta, que Deus direciona a sua gloriosa salvação, que Deus direciona a sua eleição. O porquê? Existe uma discussão teológica sobre qual é esse processo, como isso se dá ou se deu na eternidade. Alguns chamam de conhecimento médio de Deus, que Deus sabia muito bem aqueles que iriam escolhê-lo, ou aquelas pessoas que iriam rejeitá-lo, e baseado neste conhecimento médio, Deus escolheu aqueles que ele sabia que o escolheriam. Não é isso que a Bíblia nos mostra. Romanos 3, quando Paulo fala sobre a depravação total do homem, a Bíblia nos fala que todos se depravaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem busque a Deus. O ser humano, após a queda no Éden, ele não tem em seu coração por si só nenhum desejo por Deus. Ainda que sejam éticos, ainda que sejam bons cidadãos, ainda que tenham muitas virtudes, como reflexo da graça comum, ser humano nenhum escolherá amar a Deus de todo o coração por esforço próprio. Ninguém, absolutamente ninguém. É por esta razão que a escolha, ela vem do Supremo Deus. Deus decide escolher pessoas para a vida eterna, porque Ele sabia que nenhuma pessoa o escolheria. Só que tem algo interessante nesse processo. Diferente dos políticos que nos programas eleitorais prometem tanto e se esforçam para serem simpáticos, para apresentarem virtudes que não as pertencem numa tentativa de persuasão. Ou até nós, quando estávamos conquistando o nosso cônjuge, não ficávamos tão à vontade assim. Nos esforçávamos para esconder defeitos que só depois de algum tempo de casados eles descobriram. Não é verdade? Eu costumo dizer que um dos períodos que as pessoas mais mentem é no namoro, porque elas tentam expressar virtudes que não têm. Depois de um tempo, você diz: eu não conhecia esse lado seu. Essa tentativa de persuasão e de demonstrar qualidades não funciona na escolha de Deus, porque na eternidade Deus já sabia muito bem quem nós seríamos. E Deus já sabia que nenhum ser humano o escolheria, mas soberanamente, dentre todos estes que estão caídos, Ele decidiu escolher os piores. Deus decidiu eleger os mais improváveis. Deus decidiu escolher aqueles que os homens jamais escolheriam. O que falarmos ao longo da Escritura? O porquê que Deus, então, direciona o seu amor a um Abraão que era mentiroso, ou para um Ló que era ébrio? Por que ele dirige o seu amor eletivo a um Jacó que era trapaceiro? Ou o que falarmos de Davi que era um adúltero? Ou Salomão, um homem que se entrega à idolatria? Por que ao longo da história da redenção nós encontramos Deus revelando a sua eleição a homens como Zaqueu?
A resposta Paulo nos dá em 1 Coríntios 1, se você abrir por um instante. 1 Coríntios 1, versículo de número 26. Primeira Coríntios 1, 26, Paulo diz àqueles irmãos: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, vamos ler juntos? Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são. Juntos novamente o 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Sabendo Deus que todos os seres humanos estão nivelados na perdição e de que ninguém o escolheria, Deus decide escolher as coisas improváveis. Ele poderia ter escolhido o jovem rico do capítulo 18, que batia no peito e dizia: eu guardo o decálogo desde a minha mocidade. Eu sou um homem íntegro, eu sou um homem de boa índole, sou um homem de bom coração. Mas ele confronta estes altivos durante todo o seu ministério e decide eleger homens como Zaqueu, pessoas como uma mulher samaritana desprezada, pessoas como uma mulher pega em adultério, pessoas como eu e como você. É maravilhoso poder olhar para trás e lembrar quem éramos, quão distantes de Deus vivíamos, ou mergulhados no nosso orgulho pessoal, ou em qualquer outro tipo de pecado, e entender que de um modo incompreensível, Deus decidiu te eleger. A semelhança de Zaqueu, ele decidiu direcionar a sua providência. E por que Deus faz isso? Ele faz isso como fruto da sua misericórdia, como fruto da sua gloriosa graça. Como Paulo disse em Romanos 9, 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para que para a glória preparou de antemão. Isso é maravilhoso, irmãos, quando nós compreendemos a natureza da eleição, de que Deus, antes da fundação do mundo, mesmo por caminhos tão tortuosos os quais andamos, mesmo tendo feito escolhas tão grotescas e que feriram a santidade de Deus, Ele nos amou e nos amou com amor eterno, e com benignidade Ele nos atrai, como fruto da sua gloriosa graça. É maravilhoso perceber que existiam tantas pessoas mais dignas do que nós, numa perspectiva humana mais merecedora, mas Ele decidiu perdoar, Ele decidiu escolher antes da fundação do mundo, pessoas como Zaqueu, pessoas como nós. E nessa história nós encontramos a segunda verdade extraordinária sobre as escolhas que o Senhor faz. Além de predestinar esses improváveis, Ele chama de modo eficaz essas improváveis pessoas. Quando nós continuamos no texto de Lucas, no capítulo de número 19, nós percebemos que enquanto Zaqueu procurava ver quem era Jesus, não mais podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, ele subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Lembrem-se
que a infraestrutura da nação de Israel nos tempos antigos era incomparavelmente mais aquém. E quando Jesus começa o seu ministério, principalmente no que concerne a medicina e a saúde, era algo muito precário. Enfermidades, como fruto da própria falta de higiene, se multiplicavam na nação. Existiam milhares e dezenas de milhares de pessoas enfermas. Quando Jesus começa o seu ministério, tendo como evidência curas e sinais extraordinários, as multidões afluíam. Em todos os lugares onde eles passavam, milhares de pessoas estavam ali em busca de cura. Existiam muitos curiosos, muitos que queriam ver quem era este Cristo, que operava milagres. Sem nenhum conhecimento teológico, alguns presumiam ser um profeta, ser João Batista, talvez o Messias, mas eles queriam uma ação, um favor de Deus. Eles queriam alcançar uma graça. A Escritura não nos mostra de fato o interesse da curiosidade de Zaqueu. Os teólogos discutem, mas o que nós sabemos é que essa curiosidade já era fruto de uma ação especial de Deus. Era fruto de uma ação gloriosa da providência do Senhor. A beleza do Evangelho começa a se manifestar na vida deste homem, irmãos, neste momento em que ele deseja ver aquele que era o Rei da Glória. Um homem poderoso, temido, rico, mas que vivia mergulhado no vazio existencial. Não encontrava em toda a sua riqueza, em todo o seu esplendor, significado para a sua própria existência. E essa crise de Zaqueu é uma crise comum em países de primeiro mundo, onde as pessoas fazem do materialismo a sua filosofia de vida, e fazem das conquistas pessoais a causa final de felicidade. E quando elas alcançam isso, elas são tomadas por uma depressão indescritível. A razão é essa pela qual índices de suicídio são muito mais elevados e comuns em países de primeiro mundo do que em lugares pobres. Porque as pessoas percebem de modo palpável a falácia, a mentira do materialismo. Eis um homem enfraquecido e cheio de crise, por não encontrar significado na vida, em sua riqueza, em seu poder. Mas ele ouve falar de Cristo. De um Cristo que disse para uma mulher samaritana, que se você beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais você terá sede. E do seu interior fluirão rios de águas vivas. É esse Cristo que ele tem o desejo de encontrar. E daí, irmãos, nós percebemos que quando Jesus está passando, e eu imagino a cena, uma multidão ao seu redor, curiosos tentando em todo o tempo, a cidade era cheia de árvores em todo o seu percurso, acredito que tantas outras pessoas estavam presentes em outras árvores ali, mas no meio à multidão, Cristo para, e olha para aquele homem, e o chama pelo nome, e diz: Zaqueu, me convém ficar na tua casa hoje. Observem que não é um convite, não é um questionamento. Ele não pergunta: Zaqueu, será que seria inconveniente eu me hospedar em sua casa? Será que eu iria lhe incomodar? Ele não faz porque ele não é servo, ele é Senhor. E ali ele estava revelando não apenas um aspecto de uma necessidade humana de hospedagem, ali ele estava revelando o seu poder salvador, encontrando um coração carente da graça de Deus. E semelhantemente a Paulo, ele para e ele traz uma ordem expressa: desça daí, desça, porque hoje eu ficarei em sua casa. Eu entrarei na sua casa. Isso a teologia reformada chama, ou denomina, de chamado eficaz. O Evangelho é pregado a todos os seres humanos, e é o que nós chamamos doutrinariamente de chamado geral. Nós pregamos, nós expomos,
Nós expressamos as verdades do Evangelho e as pessoas rejeitam. E às vezes ficamos indignados, como pode? Está tão claro, eles não conseguem ver. A Escritura nos diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Mas existem aqueles os quais, dentre estes perdidos, improváveis, Deus predestinou. E aos que predestinou, Ele também chamou, no tempo exato, no Kairos, determinado, numa estrada apertada com muitas pessoas em Jericó. Um destes eleitos improváveis tem um encontro com o Rei da Glória, e ele diz: desce, porque hoje eu entrarei na tua casa. Hoje eu revelarei a minha graça, a minha salvação. Jesus já havia dito que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Isso é o que nós chamamos também na fé reformada, da graça irresistível. Quando Deus, de um modo glorioso, através do Evangelho de Cristo, revela o seu amor e a sua salvação para pessoas que estão perdidas. John Piper a define, dizendo: significa que Deus é soberano e pode sobrepujar toda resistência quando quiser. Segundo a sua vontade, Ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão. O poder de Deus sobrepuja toda rebelião do nosso coração que nos leva à fé em Cristo. É por isso que homens improváveis, ateus, incrédulos, avessos ao Evangelho, mas que foram escolhidos como um vaso de honra, se dobram diante deste chamado especial. Como o grande escritor e acadêmico, professor de Oxford, C.S. Lewis, em 1929, estudando as Escrituras para combater a fé cristã, ele tem um encontro no seu quarto, de joelhos, com este Redentor, com este Salvador. E ele mesmo conta, dizendo: naquela noite, quem sabe, eu era o mais deprimido e relutante convertido de toda a Inglaterra. Por quê? Porque Deus o convence do seu pecado e ele se dobra ao senhorio de Cristo. Isso nos traz alento, irmãos, ao pensarmos na nossa própria história, de como Deus, de um modo tão extraordinário, além de nos eleger, num momento pontual, quebrou o orgulho dos nossos corações e nos abriu um entendimento para que crescêssemos no Evangelho como Lídia creu. Mas isso igualmente nos enche de esperança para orarmos e crermos que em nossa família, em nossa nação, em nossa vizinhança, existem tantos outros eleitos de Deus, pessoas improváveis, pessoas detestáveis, como Zaqueu era, mas que o Evangelho tem poder de dobrar e transformar cada uma delas. Preguemos o Evangelho com esperança, com expectativa, porque não importa se o secularismo é crescente, não importa se a iniquidade se multiplica, não importa se as pessoas resistem veementemente, este Evangelho ainda é e sempre será poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele tem poder para quebrar o jugo e a incredulidade e a arrogância de todo e qualquer coração. A pregação do Evangelho e o chamado não é consequência do nosso bom poder de oratória ou persuasão, é simplesmente um chamado glorioso do Espírito Santo dizendo: vem, vem. Não perca a esperança com o seu familiar, não perca a esperança com essa pessoa por quem você ora há tanto tempo e nada acontece. Certamente Zaqueu não tinha em sua agenda ser chamado por Cristo, muito menos Saulo, mas tudo isso estava num plano eterno. Eles foram eleitos, mesmo sendo improváveis, e além de eleitos, eles foram chamados por este glorioso Deus. Este Deus nos chamou. Mas finalmente, irmãos,
essa estranha escolha de Deus que nos predestina, nos chama, ela também transforma o coração de cada um destes indivíduos. Transforma a mente, as atitudes de cada um destes indivíduos. Observem a narrativa novamente. Quando Jesus para, ele poderia dizer que iria ficar na casa de qualquer um, menos do pior de todos de Jericó. O mais desonesto, o mais detestado, o mais rejeitado. Aquele do qual as pessoas tinham total repulsa. Foi exatamente deste que Jesus disse: venha, desça, eu vou entrar na tua casa. As pessoas começam a murmurar. Olha a narrativa. Versículo de número 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria, regeneração. O Espírito transforma a rejeição por Deus num amor e numa alegria voluntária. Mas percebam a atitude do público no verso 7. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Eles questionam, eles rejeitam, o caráter daquele homem não o dignificava. Contudo, nós percebemos como o plano eterno de Deus é glorioso, porque Ele elege, Ele chama, Ele transforma. Ele transforma. E a transformação, os frutos da regeneração, da conversão, já são demonstrados nesse texto, quando no verso 8 encontramos, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Eis um homem que a obra de Deus estava se completando. As nossas obras, tantas vezes, elas são inacabadas. Quantas coisas você começou a fazer este ano e não conseguiu terminar? Já abandonou, ou no início, ou na metade. Ou por falta de recursos, ou por falta de capacidade, ou por forças das circunstâncias. Mas o nosso Deus não tem essa limitação. Ele escolheu, Ele chamou e Ele deu um novo coração. Aquilo que Ele prometera no Antigo Testamento, que iria circuncidar o coração, agora estava se cumprindo em seu ministério. Quando aquele homem que era escravo do dinheiro, que o dinheiro se assenhorava da sua vida, das suas atitudes, dos seus relacionamentos, agora é transformado. Ele é convertido, ele se volta do pecado para Deus. Como define Herman Hoeksmann, sobre a conversão. Ele diz que é o fruto imediato da fé, pois a conversão, considerada como arrependimento, e portanto também de vontade. Pelo poder da fé, tanto a mente como a vontade são mudadas do pecado para a justiça e postas em direção ao Deus vivo em Cristo. Pela fé, os desejos da vontade são postos numa diferente direção, a direção de Deus em Cristo. E o homem chega a ter fome e sede de justiça. É isso que a obra de Deus faz. Ela escolhe improváveis, sim. Ela chama improváveis, sim, mas transforma. A lei dizia em Israel que se alguém lesasse um irmão ou uma pessoa, ele teria que restituir a quantia do que foi lesado em 1/5. Em algumas ocasiões, a lei dizia que ele teria que restituir o que foi lesado e o dobro. A graça de Deus alcançou o coração de Zaqueu de tal maneira que o dinheiro perde o valor no seu coração. Não que ele não necessitasse do mesmo para viver, mas como já falamos antes, o dinheiro não tinha mais o seu coração. Porque o pecado nas Escrituras não é ter riqueza.
Pecado é quando ela nos possui, quando ela domina a nossa alma, quando ela norteia as nossas atitudes, quando ela guia as nossas escolhas, quando ela toma o lugar de Deus, como tomara no caso do jovem rico. O Senhor não era o Senhor da sua vida, o seu dinheiro era. Jesus simplesmente torna isso explícito. Agora, eis um homem que de fato a riqueza era o Senhor. Mas quando ele se encontra com Cristo, a riqueza deixa de se assenhorar. E ele diz: darei metade do que tenho aos pobres. Não preciso de tanto para viver. E as pessoas que ele haviam lesado estavam ali. Ele diz: olha, e se lesei alguém, devolverei 4 vezes mais. Incomparavelmente mais do que aquilo que ele tinha feito. Isso é conversão. Isso é transformação. Isso é o que gera impacto. É quando um homem tem as suas vontades, as suas volições transformadas pelo poder de Deus. Como o próprio Agostinho de Hipona relata nas suas confissões, de quando Deus o alcança, de quando as suas imperfeições foram confrontadas, ele diz: foi então que as tuas perfeições invisíveis se manifestaram à minha inteligência por meio de tuas obras. Mas não pude fixar nelas o meu olhar. Minha fraqueza se recobrou. Eu voltei aos meus hábitos, não levando comigo senão uma lembrança amorosa, e por assim dizer, o desejo do perfume do alimento saboroso que eu ainda não podia comer. Buscava um meio que me desse força necessária para gozar de ti, Senhor. E não o encontrei enquanto não me abracei com um mediador entre Deus e o homem Jesus Cristo, que está sobre todas as coisas. Foi tão somente quando Agostinho teve este encontro transformador com Jesus, que o seu caráter foi transformado. Você se lembra deste dia, meu irmão? Quando, além de lhe chamar, Cristo lhe deu um novo coração, mudou a direção da sua vida, lhe libertou dos vícios do pecado que lhe prenderam por tanto tempo. Você se lembra de quão improvável este encontro era e em quem ele lhe transformou? Você se lembra da admiração das pessoas ao olharem para você e perguntarem: o que aconteceu contigo? O que aconteceu com o seu coração? Por que você está agindo assim agora? Por que você está tão diferente? É simplesmente porque quando alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É o que Cristo propõe na vida de homens como Abrão, o transformando em Abraão, o pai da fé. É o que Cristo propõe na vida de homens improváveis como Jacó, trapaceiro, o transformando em Israel, aquele que luta ao lado de Deus. É isso que Deus propõe na vida de homens como Davi, um homem de um coração adúltero, mas que ele restaura e o faz um homem segundo o seu próprio coração. É isso que ele faz na sua e na minha vida, nos transformando em nova criatura em Cristo Jesus. Isso deve nos trazer contínua exultação. A vida cristã, ela vai ganhando anos, e às vezes nós nos esquecemos desta maravilhosa escolha que ele fez. Estamos tão envolvidos com os negócios desta vida, que a graça e a gratidão, ela se esvai. Certamente, as eleições irão passar e muitas pessoas que fazem dos seus candidatos deuses, fontes da esperança de um futuro melhor, e a despeito de qualquer partido ou ideologia, como cristãos, a nossa esperança de uma vida melhor está exclusivamente em Cristo Jesus, no novo céu e nova terra.
Isso não nos tira a responsabilidade de cidadãos, de fazermos escolhas, de exercermos a nossa cidadania com consciência, com uma boa análise, mas irmãos, não nos enganemos, o nosso reino não é deste mundo. O nosso reino é eterno com Cristo. E homens, por melhores que sejam, ou os menos piores, eles irão cometer erros, irão agradar a uns, decepcionar a outros. Mas nós devemos olhar para a nossa própria eleição e entendermos que nós éramos os improváveis. Fomos escolhidos, fomos chamados e fomos transformados. Para nós, sim, o que fomos eleitos não pelo povo, mas eleitos pelo próprio Deus. Sermos sal da terra e luz do mundo. Eleitos de Deus, sendo sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de propriedade exclusiva de Deus, chamado para anunciar as riquezas daquele que nos tirou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. A esperança deste mundo não está naqueles que serão eleitos mês que vem. A esperança deste mundo está nos eleitos que estão sentados neste lugar, que foram escolhidos por um Deus glorioso, não por suas virtudes, mas que estão sendo transformados pela glória do Evangelho, e nós devemos sair para este mundo e exalarmos o bom perfume de Cristo, através de um caráter digno, de uma cidadania íntegra e, acima de tudo, da proclamação de uma esperança eterna que está no nosso Redentor. Se entendermos isso, irmãos, nós iremos sim poder trazer a diferença a este mundo, como alguns eleitos de Deus conseguiram fazê-lo, e impactar a sua própria geração. Homens mencionados como o próprio Agostinho, ou quem sabe como Calvino, ou como o próprio Kuyper, ou tantos outros eleitos de Deus, eles passaram, mas hoje, em 2018, os eleitos que aqui estão, somos nós. Não que tenhamos algo de nós mesmos, mas muito pelo contrário, a semelhança de Zaqueu, nós devemos ter uma alegre gratidão, de prontamente descermos aonde estamos, e ao depararmos os nossos olhos com o glorioso Jesus Cristo, dizermos: está aqui, Senhor. Talvez eu não tenha a riqueza que Zaqueu tem, ou tinha, mas o que eu tenho, eu te dou. Faz do que eu sou um instrumento da tua glória. Eu queria que nós fechássemos os nossos olhos, enquanto os irmãos irão entoar uma canção. Eu queria que nós refletíssemos acerca de o quanto de gratidão existe em nossos corações. O quanto esta eleição improvável, essa escolha improvável de Deus, ela nos traz alegria ainda. O quanto aquele dia onde Jesus te encontrou, não foi você que encontrou a Jesus, Ele te encontrou perdido, como encontrou Zaqueu, encontrou Paulo, Ele nos encontrou perdidos. Como encontrou C.S. Lewis, Ele nos encontrou e transformou os nossos corações. Isso ainda te traz alegria? Se não, peça ao Senhor: Senhor, restaura em meu coração a alegria da salvação, gratidão, maravilhosa graça, quão bela é o teu som, que salvou um lixo como eu. É isso que uma clássica canção diz. Se não há esse sentimento em nossos corações, que nós supliquemos que Deus restaure esta consciência e essa gratidão.